Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente bate um papo com o Daniel Carvalho, que é promotor de justiça do MPDFT, para a gente entender um pouco sobre a carreira, para entendermos um pouco sobre estudos, sobre o momento atual. E essa é a ideia da live de hoje. Só aguardar o Daniel entrar. Me parece que pronto. Boa noite, Daniel. E aí, Samer, tranquilo, meu cara? Tranquilo, graças a Deus. Que bom. Tudo bem. Daniel, Diga lá. e aí? Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente te conhece, outras pessoas não te conhecem, então eu vou até colocar aqui conversa com o Daniel Carvalho, só para a gente deixar anotado. A ideia aqui, Daniel, é a gente poder conversar um pouco com as pessoas que estão com a gente, que estão nos acompanhando, para entender um pouco da sua história, um pouco de como é que é a vida de promotor de justiça, sobre como é que você está vendo este ano, os concursos de Ministério Público. Então é mais ou menos isso. Conta um pouco como é que você foi Certo. parar no IPDFT. Tá chiando aí, né? Bom, tá chiando um pouco aqui. Não sei porquê. Não sei se só o meu aqui, se é de todos. Mas você tá Pronto, ouvindo aí o chiado? Melhorou? Bom, vou baixar aqui o volume do meu celular. O MPDFT, vou contar, é uma história longa. Você pediu para eu contar um pouco, eu fico até sem saber como é que eu conto. Mas vamos lá. Tudo começou quando minha mãe conheceu meu pai, tô brincando. Desde sempre, meus pais, eles sempre foram muito... me orientaram muito a fazer concursos públicos. Minha mãe é servidora pública, oficial de justiça, meu pai é militar. Então, eles sempre me colocaram nesse caminho em busca de uma estabilidade financeira, de uma estabilidade no emprego mesmo, né, no serviço público, no caso. E isso já me fez entrar na faculdade sabendo que eu queria ser servidor público. Não, na época, eu achava que eu queria ser juiz. Mas, logo depois da faculdade, e aí eu comecei a estudar no meio da faculdade, para concursos públicos, fiz o estudo de escadinha. Passei no de técnico, comecei a estudar para analista. Quando passei no de analista, estava me formando, estudei para a AGU, acabei passando na AGU e tomei posse na AGU. E aí lá na AGU, eu já vi que a magistratura talvez não fosse o que eu realmente me identificava mais. Mas fui muito feliz na AGU. Então, como eu tomei posse logo na sequência da minha colação de grau, e na época a remuneração era muito próxima da AGU e dos juízes, e depois teve um vão muito grande, agora está igual de novo, eu acabei me estabilizando lá na AGU, gostava muito do que eu fazia e tudo mais. Até que depois de uns 7 anos, mais ou menos, lá de casa, eu comecei a questionar um pouco, especialmente a questão da independência funcional, que a advocacia pública na área consultiva, infelizmente, não tem tanto assim, não há uma independência técnica muito forte. E isso acabou me empurrando meio que para fora da AGU. Tanto é que fui assessorar o ministro Elisa Vasque, lá no Supremo Tribunal Federal, no meu último ano lá da AGU, enquanto estudava para o concurso do Ministério Público também, que já estava decidido a fazer. E, claro, fiz concurso para a magistratura do TJDFT também, porque, enfim, embora preferisse MP, a gente nunca sabe onde que Deus quer que a gente vá, né? Então, fiz os concursos que eu podia aqui no âmbito do Distrito Federal, que eu não queria sair daqui. Cheguei a fazer 2 segundas fases de magistratura, mas acabou que fui reprovado nas 2 segundas fases que eu fiz, e na sequência veio a segunda fase do MPDFT, poucas semanas depois. E acabei tirando a maior nota na prova discursiva, na prova de segunda fase do MPDFT. Então você vê que realmente era para lá, era para onde eu estou agora que eu precisava ir, né? E isso, eu já tinha feito uma prova do MPDFT em 2013 também. Eu cheguei a fazer, a Fabiana, minha esposa, estava estudando para concurso, inclusive foi aprovada junto com você, né, Samir, para magistratura, onde tudo começou, o CPI começou.
Então, eu estava estudando com ela, acompanhava, acabei não passando naquela época, 2013. E olha só que coisa interessante. No dia que a gente estava estudando, tinha um grupo de estudo para estudar para magistratura. E aí, quando saiu o edital do MPDFT, alguma coisa mexeu comigo ali. Eu me vi promotor. Eu falei, nossa, é isso. Eu vou ser promotor de justiça do MPDFT. Só errei o ano, né? Eu achava que era lá em 2013, mas aí quando veio em 2016, estava na minha hora. E eu consegui ser aprovado e entendi perfeitamente, depois também posso logo, né? Lógico. Entendi perfeitamente por que eu tinha que ficar mais 3 anos como advogado da União para entrar no MPDFT. Aprendi muitas coisas de vida, de responsabilidade, de entender como que é o funcionamento da administração pública nesses 3 anos posteriores a 2013. Então, eu cresci muito como pessoa e profissionalmente também. E, enfim, entrei no momento que eu tinha que entrar. Bom, e aí estou no MPDFT muito feliz, muito satisfeito. É uma carreira maravilhosa de promotor de justiça. Aqui no Distrito Federal, então, nem se fale. O lugar mais longe que a gente vai é, no máximo, 1 hora de carro. Enfim, todo mundo pode residir em Brasília. Então, é algo que não tem comparação mesmo do ponto de vista da qualidade de vida, por assim dizer. Embora vários MPs estaduais tenham remuneração, inclusive, maior do que a do MPDFT, mas isso é um aspecto financeiro somente, né? De qualidade de atuação, enfim, inclusive de segurança institucional é muito grande. A segurança que a gente tem no MPDFT tem um corpo de apoio muito forte que nos dá amparo nas sessões do júri, que fazem todo um rastreio, uma checagem da movimentação ao redor do fórum para saber, nos casos mais problemáticos, se tem algum risco para a nossa segurança, e isso não tem preço. Em outros ministérios públicos não existe essa segurança tão forte. Mas fica à vontade, Sam, para me questionar o que você quiser. Bom, você foi estudando para o Ministério Público, como é que foi esses últimos meses? A gente vai ter, por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Como é que foram os meses que antecederam a sua prova do MP e DFT? Você teve um foco... Eu sei que você foi no dia D, agora... Exatamente. Nessa época eu já era professor e eu fazia o dia D na véspera e no dia seguinte ia para a prova. No caso do TJDFT, eu fiz 2 dias D, fui para a prova no dia seguinte. Acabei acertando muita coisa da prova, inclusive. Eu me lembro que na prova 2015.1 do TJDFT, eu dei a minha aula e fiquei sentado assistindo a sua aula, que era a segunda. E fiz a prova no dia seguinte. Quando eu ia fazendo a prova, eu ia marcando ao lado CPU, dia D, que hoje é a contagem regressiva, né? Porque era dia D. Aí eu colocava lá dia D. E a gente acertou 17 questões só do dia D, no 2015.1, 19 questões do 2015.2, e na minha prova do PDFT a gente acertou mais um monte também. E fora isso, na época, éramos poucos lá no CPIURES. Dando aula, éramos eu, você, Lorena, Jailton e o Lucas, se não me engano. Ou o Lucas ainda não tinha entrado, não me lembro. Eu sei que no CPIURES eu dava aula de direito civil, direito administrativo, direito tributário e direito empresarial. Então, muita coisa que eu tinha dado nas minhas aulas acabou caindo nas provas também. Então, eu já vinha estudando naturalmente para dar as aulas. E isso, sem sombra de dúvida, foi um diferencial muito grande mesmo na minha preparação. Claro que, ao longo dos meus estudos todos para o concurso público, que começaram em 2005, muita coisa eu já tinha consolidado na memória. Então, a minha bagagem era muito boa. Para eu me relembrar do que eu tinha estudado, era mais fácil, eu conseguia reler um livro. E por mais que naquele momento parecesse que eu nunca tinha lido antes, depois eu falava, é verdade, eu já li isso em algum lugar antes. E aí isso já me facilitava a compreensão. Então, quando eu voltei a estudar para o concurso do TJDFT e do MPDFT, eu já tinha essa bagagem acumulada que me favoreceu bastante. E os cursos CPIURES que eu ministrava acabaram me ajudando, sem sombra de dúvida também, foram um diferencial para eu ir para as segundas fases. E aí, segunda fase, é aquela história. Para mim, foi um jogo psicológico muito forte.
não foi muito tranquilo, não, porque eu já estava num momento em que eu queria dar uma sequência a, enfim, a objetivos mais familiares e queria dar mais atenção à minha família extensa, aos meus pais, à minha irmã, aos meus primos que moram aqui em Brasília, os meus sobrinhos que estão aqui. E isso foi um pouco sentido voltar para a solidão do concurseiro, que é sentar a bunda na cadeira. E como eu trabalhava no gabinete do ministro Teori, e lá era assim, gabinete do ministro do STF com assessor trabalho quase escravo mesmo. Só não é escravo porque é bem remunerado, mas fora isso, você perde o seu dia inteiro lá para produzir. Ainda tinha que dar aulas para o CPIURES e ainda tinha alunos de coaching na época. Então, o tempo que eu tinha para estudar era muito valioso. Então, eu não tinha como sair de casa para ir almoçar com meus pais que fosse. Que isso já atrapalharia meus estudos. Então, eu fiquei num bem restrito mesmo, não tinha vida social praticamente nenhuma, estudando, que nem um condenado, final de semana, sábado, domingo inteiro na biblioteca, mas compensou e deu certo. Eu adotei um plano de estudo que até a Fabiana me ajudou a montar, minha esposa, e que é o plano de estudo que eu já dava também para os meus alunos, mas eu acho que nessas horas a gente precisa de alguém falando o que a gente tem que fazer, né? Então eu falei para a Fabiana, eu preciso que você faça isso daqui por mim, faz aí para mim, por favor. Ela fez, montou meu calendário e eu fui estudando. Dividi por dias, então tinha 4 dias para estudar constitucional, 4 dias para administrativo, 5 dias para penal, que era a minha maior dificuldade, mais 6 para processo penal, que eu não sabia nada na época. E fui fazendo assim a divisão para revisão para as segundas fases. E na prova oral, aqui no MPDFT, não tem um histórico de pânico em prova oral. Então, no meu concurso foram reprovadas 3 pessoas. Mas, e eram candidatos excelentes, inclusive eu tinha treinado com vários deles. Eram candidatos muito bons, bem preparados, tinham conhecimento, só que na hora H acabaram deixando a emoção tomar conta e não conseguiram verbalizar o conhecimento que eles tinham dentro de si. Isso acabou prejudicando-os um pouco, mas hoje já sei que eles já se encaminharam para os outros MPs aí, continuaram estudando e conseguiram lograr isso posteriormente. Mas é isso, foi um período bem desafiador. Se você fosse voltar hoje a estudar, o que você faria? O que você aconselha quem decidiu estudar nesse momento? Nesse momento, quem decide estudar tem que ter muita perseverança, muita força de vontade mesmo. Especialmente para quem está há muito tempo sem estudar. Quem já estudou um dia e, enfim, se estabilizou e agora quer voltar a estudar, precisa de muita força de vontade e perseverança. E para quem está começando agora, comecei a estudar, tem que ter igualmente força de vontade e perseverança, mas tem que ter a certeza de que concurso público pode ser um projeto de curto, pode ser um projeto de médio, pode ser um projeto de longo prazo. O que é que vai definir se é de curto, de médio ou de longo prazo? Aí varia da fé de cada um, né? Mas eu acho que realmente o que a gente precisa ter na nossa vida naquele momento. Então, isso está fora das nossas mãos. Conheço candidatos muito bem preparados que não passaram no curto prazo. Conheço candidatos pouco preparados que passaram de primeira no concurso público sem tanto tempo de preparação de estudo. Ambos igualmente inteligentes, ambos tinham a mesma bagagem jurídica, a diferença é que, enfim, era hora de um, não era hora de outro. Então tem que ter essa tranquilidade, essa leveza de entender que nem sempre as coisas vêm no prazo que a gente quer, no momento que a gente quer. Isso aconteceu comigo também, isso aconteceu com várias outras pessoas que eu conheço, é que nos nossos currículos só ficam as aprovações, não ficam as reprovações. Mas todos que hoje são promotores, juízes, defensores, enfim, têm as suas reprovações também no currículo, mas perseveraram, continuaram, seguiram em frente e no tempo certo veio. Você falou uma coisa muito interessante, até queria anotar, mas não vi a caneta aqui. No nosso currículo,
ficam as aprovações e não ficam as reprovações. Talvez isso gere na pessoa que está estudando a falsa sensação de que o sujeito que foi aprovado é dotado de uma inteligência acima da média, quando, na verdade, ele é dotado de uma perseverança acima da média. Verdade. É isso aí. E eu achei muito interessante isso, e você me deu uma ideia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar algumas palavras para você e você vai me dizer o que vem à sua mente. Assim que eu disser, um jogo rápido para a gente poder conversar, e isso aproxima as pessoas de nós, né? As pessoas que estamos assistindo. Vamos lá. Estudo. Difícil, mas tem que sentar a bunda na cadeira. Quantas horas forem necessárias. Desculpa, não entendi a última palavra. Concurso. Concurso. Oportunidade. Ministério Público. Me encontrei. Fé. Imprescindível. Um conselho que você daria para sua filha aos 25 anos. Ame-se e seja feliz. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, 10 anos atrás, teria tido minha filha mais cedo. Obrigado pela sugestão. E os nossos alunos. Nossos alunos, vitoriosos. Só precisam perseverar. Bom, Daniel Carvalho, a ideia da live é a gente conversar um pouco. Eu tenho certeza que as pessoas notaram uma imensa sinceridade nas suas palavras, em tudo que você falou, e é isso que é legal. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui e quero recomendar a vocês que estudem em paz nesse primeiro semestre, no segundo semestre, porque a gente vai ter muita oportunidade em 2020 e a gente precisa estar preparado para elas. Muito obrigado, Daniel. Um prazer falar com você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.